também ando em turma para ficar mais fácil enfrentar os desafios, viu, Vitor? Então, a nossa segunda palestra, agora da parte da tarde, é um segundo case empresarial que será apresentado pelo João Carlos Redondo, da Itautec. O João Carlos esteve aqui, né, no Seminário Ambientronic em outubro de 2009, e ele é gerente executivo de sustentabilidade das empresas do grupo Itaúsa, que inclui a Duratex, Itautec e L. Queiroz. E ele é formado em tecnologia da informação, mas possui também pós-graduação em administração e marketing, com MBA executivo pelo INSPER, o Instituto do IBMEC. E há 10 anos ele é responsável pelo sistema de gestão ambiental do grupo e há 5 pelo desenvolvimento do tema sustentabilidade. Então é um prazer muito grande. Ah, desculpa, é o Redondo lá. E é um prazer tê-lo aqui. Joia. Obrigado. Boa tarde. Mais uma vez eu agradeço o convite da equipe, né, de estar aqui com vocês, atualizando um pouco esse desafio da sustentabilidade, né. O ano passado a gente falou muito da questão da reciclagem, da questão ambiental, de como era um processo de gestão ambiental dentro de uma empresa de grande porte, os desafios, né. E hoje eu trouxe um pouco também da atualização, focado mais na questão da sustentabilidade, de como é a complexidade de se desenvolver esse tema dentro de uma empresa, dentro do corporativo. Falando um pouco, a gente deve passar um pouquinho dentro das... Conseguiu? Roda, roda. Funciona bem, a concorrência também é uma boa marca. Bom, a ideia de hoje, ou seja, eu quero passar um pouquinho como é a estrutura da Itautec, não sei se todos conhecem a Itautec, depois eu quero falar um pouquinho desse desafio da sustentabilidade, esse tema novo, que para mim já não é tão novo, já estou há 5 anos, mas na época foi traumático começar a entender um pouco do que era isso e mudar um pouco o nosso olhar, as lentes e começar a tentar entender como que você insere esse tema dentro da vida de um executivo que é cobrado por resultado no dia a dia, que tem N prioridades, como o nosso colega comentou, da Siemens, né? E como é que você insere isso dentro da estratégia de negócio para que isso se torne uma coisa natural, né? Então, teve um aprendizado pessoal da minha parte e um aprendizado também empresarial do ponto de vista de estratégia. Deixa eu tentar me entender aqui. Tá, ok. Bom, a Itautec é uma empresa 100% nacional, completou 30 anos aí no final do ano passado. Nós temos hoje perto de 6 mil funcionários. Nós atuamos no segmento de computação, automação e serviços. Nós temos uma fábrica aqui em Jundiaí, bastante moderna, bastante atualizada, que é a terceira fábrica nossa, né? Nós fechamos o Tatuapé em São Paulo e reformamos a fábrica de Jundiaí já num processo totalmente de conceito novo. Temos ali um centro de desenvolvimento de software com mais de 300 profissionais trabalhando. Investimos aí algo em torno de 250 milhões de reais nos últimos 5 anos em P&D, envolvendo parcerias e estruturas próprias. E aí nós mantemos mais de 6 milhões de equipamentos no parque mantido no Brasil. Eu vou me entender aqui com o controle já. Ok. Um pouquinho de automação, falando um pouquinho desse segmento. São segmentos completamente diferentes, apesar de estarem todos envolvidos com tecnologia. Nós hoje temos a 10ª maior base instalada de ATM do mundo, a 2ª da América Latina. Basicamente, isso está concentrado em redes varejistas e grandes bancos, e tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Tem que apontar para lá, agora já descobri. A rede de serviços hoje da Itautec é a maior hoje do Brasil, do segmento. Nós temos mais de 2.700 técnicos cobrindo aí 3.700 cidades, atuando em vários segmentos. É uma rede própria, nós não trabalhamos com mão de obra terceirizada nesse caso, a não ser para a pessoa física, existe uma rede específica de autorizadas para isso, mas pessoas jurídicas sempre atendidas por mão de obra própria. Nós temos aí algo em torno de 34 unidades, 8 laboratórios no Brasil, para que a gente pudesse dar cobertura, 12 mil clientes ativos. Na área de informática, hoje, talvez seja o segmento mais pulverizado em termos de fabricantes. Nós temos hoje um market share em torno de 5%.
O valor de mercado hoje, em termos de mercado legal e mercado cinza, é da ordem de 70% mercado legal, 30% mercado cinza. Isso já foi invertido. Em 2005, isso era 76% mercado cinza e 20 e poucos por cento do mercado legal. E aí essa transparência psicodélica, a gente começa a entrar no termo sustentabilidade, para a gente colocar um pouquinho como é que isso está inserido, né? Se a gente pensar, não sei se todos conseguem ver não, né? Mas eu vou estar tentando para vocês. Se a gente parar para pensar em termos de história, por que as empresas hoje estão se preocupando com isso, né? Se a gente voltar no tempo, o centro de poder de negócio financeiro sempre estava nos governos. Isso se inverteu a partir da Segunda Guerra Mundial e muitas empresas passaram a ser tão ricas quanto governos ou países inteiros, né? O nosso grupo Itaúsa é o maior grupo privado do Brasil hoje. Então, muitas vezes a receita, muitas vezes o patrimônio é maior do que muitos governos. E aí a sociedade, então, cobra contrapartida disso das empresas. Tá bom, então o que você está retornando em termos de responsabilidade social, ambiental, em termos econômicos, que normalmente é o propósito da empresa. Então, está tudo ligado em termos do princípio econômico. Essa transparência do CBEDS, tá? Eu gosto muito dela porque ela traz os pilares de uma forma bastante equilibrada, em que você, na verdade, está preocupado hoje com a sua reputação. No mercado globalizado, muitas vezes a sua cadeia de fornecimento ela não é tão saudável assim. E você pode pegar algumas arestas de algum problema operacional em algum fornecedor seu que venha repercutir na sua imagem. Esse fato da Nike aconteceu há 15 anos e até hoje era usado como exemplo, esse problema já nem mais existe lá. E outras empresas, a gente viu recentemente, que incorreram no mesmo problema. Mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Tem a ver com reputação. O próprio tema sustentabilidade, quando a gente usa a palavra sustentabilidade, o criador desse tema, que foi John Elkington, um escritor inglês, hoje ele também não tem usado, porque tem sido usado para qualquer coisa que você não consiga definir o que é, você chama de sustentabilidade. Né? Então, vou falar de sustentabilidade, vamos falar de sustentabilidade. Então, o cara, sustentabilidade do produto, sustentabilidade do serviço, sustentabilidade disso, daquilo. Então, você não sabe mais o que é isso. Então, se a gente fosse usar um sinônimo para isso, você poderia traduzir como eficiência. Então vamos ser eficientes economicamente, mas também responsáveis socialmente, mas também preservando a questão do impacto ambiental, ou pelo menos diminuindo o seu impacto, ou gerenciando o teu impacto, e aí então você consegue traduzir um pouco a sustentabilidade para coisa prática. Recentemente, no Fórum de Sustentabilidade em Manaus, o Fórum Internacional, um dos palestrantes disse o seguinte: talvez vocês, profissionais da sustentabilidade, nós tínhamos lá mais ou menos 800 pessoas em Manaus, ele disse, vocês não sabem comunicar às pessoas o que é sustentabilidade. Pode ser tudo e pode ser nada. Então, talvez as pessoas não compreendam exatamente o que significa isso. Talvez a palavra não deva ser utilizada. Então, esse é um paradigma, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, há 10 anos com meio ambiente, depois a empresa é muito grande, resolveram criar uma área específica para isso. Na época, eu aceitei o desafio, queria mudar realmente de atividade, gostava do tema e tal. E uns meses depois o chefe falou assim, agora é sustentabilidade redonda. O assunto é sustentabilidade. Eu falei, esse troço não tem a menor ideia do que é esse negócio. Então deixa eu entender o que é isso para saber se eu tenho perfil para cuidar desse assunto. Um executivo tradicional, focado em custo, focado em resultado, focado em prazo. Como é que eu vou lidar com as questões ambientais, como é que eu vou lidar com a questão social? Não sei, deixa eu dar uma olhada no que é isso. Então quando eu fui entender desse assunto, e aí fui buscar na literatura, óbvio que como todo autodidata e como toda pessoa que quer entender do assunto, você vai buscar nos livros ou buscar nas pessoas que conhecem sobre isso. Eu fiz esse trabalho de campo para entender o perfil da pessoa que deveria estar associada, para entender como é que a empresa reagiria nisso, se a empresa estaria preparada para essa mudança cultural. E eu descobri algumas coisas. Né? Primeiro que eu assustei com o primeiro livro que chamava Canibais com Garfo e Faca. Foi onde é que eu estou me metendo nesse negócio. Né? E o livro original é Canibais com Garfo. Né? Então o John Elkington escreveu isso falando, na verdade, o quê? Da anulação de cultura das empresas naquele grande processo de aquisição que ocorria no passado, as empresas comprando outras empresas e anulando as suas culturas. E no longo prazo, pensando sempre no financeiro, você pode incorrer numa falta de matéria-prima, numa falta de recursos humanos, numa falta de skill. Então você começa a pensar numa forma mais ampla de que o negócio em si ele é importante, mas ele tem que ser perene. E aí veio a palavra sustentabilidade. A empresa desse cara chama Sustainability, é uma referência, ele já esteve no Brasil várias vezes, mas também foi uma referência para mim no Brasil conversar com pessoas que trabalham esse tema há 20, 30 anos. Né, que eu nem imaginava que esse tema era tão antigamente discutido e tão pouco compreendido. Né, porque essas pessoas realmente têm uma
eu costumo dizer, resiliência muito forte, né? Porque no dia a dia é muito complicado você trabalhar esse tema. Mas, no fundo, quando a gente olha para a sustentabilidade, e aí vem aquela questão, não basta mais produzir, eu tenho que prestar conta do que eu estou produzindo, eu tenho que abrir um diálogo, a empresa normalmente é uma empresa fechada, no geral, você tem pouco diálogo com a parte que está do outro lado, eu não sei exatamente o que você quer, então, portanto, eu não dou informação, eu vou te falar o suficiente para que você não me perturbe. Então, essa era a empresa do passado, 20 anos atrás. Hoje você tem um acionista, um mercado de capitais, que chega na tua empresa e fala, eu quero ver suas práticas sociais, eu quero ver sua cadeia de fornecimento, eu quero ver suas práticas ambientais, mas vamos discutir econômico? Não, econômico eu já peguei na internet, eu quero tratar outras coisas, eu quero tratar prática, eu quero tratar governança. Isso tem sido mais forte de 99 para cá, em função até do Dow Jones Sustainability Index, que foi mencionado. Então, a hora que você pega aqui os fundamentos, né, que é o princípio da governança, você só consegue desenvolver a questão da sustentabilidade numa empresa se você estabelecer uma estrutura que pode ser da forma como a Siemens mencionou, pode ser por meio de um conselho, pode ser por meio de um comitê dentro do conselho, pode ser um comitê dentro do executivo, de alguma forma que você consiga inserir esse tema no dia a dia. Então, essa é uma estratégia. Então, você definiu o seu fórum de discussão aqui, discutindo esses fundamentos e verificar. Isso, para mim, é importante hoje, que minha atividade ela tem um viés ambiental muito forte, é aqui que eu vou trabalhar o meu tema. Isso aqui eu vou deixar no momento seguinte. Então, a segunda coisa que eu aprendi assim, é um processo, não tem uma regra, não tem mágica isso, né? E aí outra coisa que você tem que conciliar, os pilares disso, né? Então eu tenho que olhar sempre o assunto de forma transversal. Não adianta eu olhar só o ambiental, só o econômico. Eu vou fazer pelo econômico, o ambiental eu trato daqui a pouco. A gente já viu vários casos disso, em que hoje uma crise ambiental numa empresa fecha a empresa, né? Quando você tem aqui o processo de negócio, de gestão da reputação, isso vai estar vinculado nos valores que você definiu aqui embaixo, né? E depois você vai começar a desenvolver mecanismo muito parecido com o PDCA, que a gente conhece, da ISO 9000, da 14000, que no fundo vai estar protegendo a sua reputação, criando um processo eficiente de comunicação, definindo suas estratégias e políticas, fazendo a sustentação disso e depois fazendo o monitoramento. Então, é um PDCA muito interessante essa função, porque isso aqui todo mundo técnico que trabalha com certificação conhece. O PDCA todo mundo conhece, é o nosso dia a dia. E a hora que a gente olha os conceitos dos 3 pilares, vou passar rapidamente, que também já foi mencionado pelo colega, no fundo aqui, a gente está trazendo a questão da eficiência, eficiência ambiental. Então, nem sempre a melhor solução na destinação de um resíduo ou na concepção de um produto com viés econômico vai te dar, no longo prazo, o melhor resultado econômico. Porque você pode ter custos que você foi acumulando em função de uma prática anterior que vai recair sobre o seu colo. Nós temos um caso dentro do grupo, de uma empresa do grupo que depositou durante 15 anos materiais num aterro sanitário homologado, num custo padrão de mercado, e que esse aterro faliu, havia problemas estruturais nesse aterro, e até hoje a empresa tem a responsabilidade de descontaminar algo de que ela tinha certeza que aquilo legalmente estava correto. Então, de fato, estava, mas não houve uma avaliação ambiental